A paz, meus irmãos e irmãs. E bom, Carlito, ele sempre vai arrumando para mim sarna para eu me coçar. Eu estou aqui em São Paulo falando num congresso das Assembleias de Deus, pastores, e à noite, então, do pastor Galdino, da Ministério Santo Amaro, um homem de Deus, jovem, maravilhoso. E todo ano eu venho, eles me convidam para vir aí. Tem mais ou menos, eu posso ver o progresso da igreja, que você vai vendo o crescimento, a expansão, é uma coisa muito bonita, uma pessoa jovem como ele é. Então é maravilhoso. Já eu acho que o 5º ou 6º ano, e ele é parte do Global Kingdom. Para quem não sabe, Global Kingdom é uma rede de pastores, homens e mulheres de negócios e pastores de jovens. Ela está em 108 países. São mais ou menos 105 mil igrejas, mais ou menos 60 mil pastores. E Deus me deu a graça de fundar isto aí, em 2007, quando pastoreava lá na Califórnia, na Igreja Presbiteriana de Bel Air, Beverly Hills. E cresceu, coisa muito simples, não tem presidente, não tem orçamento, não tem CNPJ, não tem website, ninguém precisa de câmera, o que a gente precisa é de amigos. Então a gente está junto um do outro, um ajudando um ao outro, e depois que a confiança é estabelecida, a gente vai mais longe. Então você tem esses pastores do mundo inteiro, que todo mundo gostaria de tê-los numa conferência. E você põe todo mundo junto na sala e descobre que nós somos todos abençoados pela graça de Deus e amamos estar junto uns dos outros, mas é um nível de liderança. A média do tamanho das igrejas na rede é de 15 mil pessoas. Então são grandes igrejas, mas o que começou com grandes igrejas, hoje nós temos pastores com 10 pessoas, 15 pessoas. Porque agora tem vários níveis, tem o nível de pastores sêniores das grandes igrejas, tem o nível de encorajamento, para qualquer tamanho de igreja, tem o nível de revitalização de igrejas, que estamos entrando num projeto agora, dia 5 de julho, lá em Roma, quando estaremos juntos, pastores do mundo inteiro, homens de negócios, etc., nós estamos lançando o projeto de revitalização de 1 milhão de igrejas, que é para 15 anos. O cristianismo tem 7 milhões de igrejas no mundo. 1 milhão está crescendo, 4 milhões. Cristianismo, com C. O cristianismo, católicos, protestantes, ortodoxos. Cristianismo, a cruz. 7 milhões de igrejas. 1 milhão cresce, 4 milhões estão declinando devagarzinho ou estão num platô e 2 milhões estão morrendo. Mas mesmo assim ainda crescemos 2% ao ano. Quer dizer que no mundo inteiro, quer dizer que nos ombros de 1 milhão de igrejas, você tem um crescimento fenomenal, fenomenal. Essas igrejas crescentes, entre as quais, queira Deus, muitas que estão aqui, estão crescendo numa taxa fenomenal, para compensar a acomodação das outras. Porque com o passar do tempo, até casamento vira monumento, se não tomar cuidado, vira mesmice. Então tem muitas igrejas que começam muito bem, o volante do carro da igreja é dirigido pela visão, mas logo o volante vai para trás e a administração e os programas tomam o lugar da igreja, da visão e da integração dos novos convertidos, e entra na mesmice. Então nós queremos ajudar a isto aí, porque no Global Kingdom, das 105 mil igrejas, eu diria que umas 100 mil estão crescendo. Então, queremos mentorear, ajudar, via amizade as igrejas. E aqui no Brasil isso vai acontecer, porque temos muita gente da rede aqui. E tem os homens e mulheres chamamos do marketplace, do entretenimento, da política, dos negócios, etc. Homens e mulheres top de linha, que dizem, tem até bilionários lá, e eles mandam uma carta convite para os outros, que eles querem convidar, para participar. E diz, se você quiser
uma reunião comercial, aprender sobre táticas e técnicas do mundo dos negócios, não é aqui. Vai para Doha, porque tem gente nesse nível. Falou, mas se você quiser aprender e estar junto com homens e mulheres muito significativos, preocupados com o ministério e a missão da igreja, como usar quem você é e o que você faz para ver a glória de Cristo manifestada, é aqui. Foi que coisa maravilhosa. Deus nunca fica sem testemunhas. E nós temos os jovens, liderança de jovens, porque cristianismo hoje, a média de idade de um cristão no mundo é 52 anos. Eu preguei numa igreja metodista na Coreia com 94 mil membros. E chama-se Kwanlin Methodist Church. E eu fiquei impressionado, a igreja é maravilhosa. Quando você entra, não vê um cabelo branco, até você olhar e ver que todo mundo pintou. E depois do culto, eu fui conversar com o bispo Sanduquim, eu disse, bispo, cadê os jovens? O semblante dele caiu, ele falou, temos 94 mil membros e temos 500 jovens. Quer dizer, eu falei, então, ou o senhor muda o seu foco de ministério, ou então contrate um pastor especializado em enterro. Porque é o que vai precisar. Tá? E aí o cara escolhe se quer enterrar com coral, se quer enterrar com orquestra, faz uma coisa bonita, pelo menos morre com decência. Mas nós hoje somos o cristianismo é uma religião que está com a média de idade no mundo 52 anos. Então nós temos que virar essa chave aí. E para virar a chave, olha, a média aqui nesse grupo aqui é 50 anos. Para a gente virar essa chave, não é fácil, porque você tem que ajustar-se à realidade de que a moçada tem a vitalidade, a criatividade e vai fazer coisas que você não gosta. Como a gente fazia no passado. E os mais antigos da igreja diziam, está querendo botar a casa de cabeça para baixo, perna para o ar. E, pois é, mas a vitalidade está ali. Eu nunca vi um movimento de avivamento na história da igreja que começou no abrigo de velho. Mas eu nunca vi um avivamento na história da igreja que não teve a oração do abrigo de velho. É diferente. Mas a vitalidade não está lá. Então nós estamos com 500 mil de líderes de jovens. E fizemos uma reunião online aí, pastor, deu 2.800.000 jovens online. É uma coisa fenomenal. Juntos, vamos mais longe. Mas o pastor pediu para a gente, eu saúdo a todos aí na internet, onde estiverem. Vocês são tão parte aqui como os que estão aqui. E vamos juntos nos motivar nessa palestra final, de supetão. E o texto desta palestra final é um texto maravilhoso, que é muito conhecido de todos nós. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais maravilhosas que existe para incentivar cada um de nós, irmãos e irmãs, é a realidade do cristianismo global.
O cristianismo global é o macro, a igreja local é o micro. E o micro, às vezes, passa por tanto rolo, tanta dificuldade, porque o micro é onde a gente se envolve. A gente não se envolve geralmente no macro. O macro é informativo, é inspirador. A gente se envolve no micro, na vida real das pessoas, nos problemas da igreja local. E às vezes eles são tão fortes, tão pesados, que a única maneira da gente continuar entusiasmado a respeito do ministério, além da graça de Deus e do Espírito Santo que está conosco, que nos impulsiona a caminhar adiante, é se a gente aprender o que está acontecendo ao redor do mundo. Porque o cristianismo nunca esteve tão bem ao redor do mundo. Somos 2,5 bilhões de pessoas, é muita gente. E anualmente 50 milhões de pessoas são adicionadas ao cristianismo. Eu não sei se você sabia dessa estatística. A gente gosta de ouvir o negativo o tempo todo. A gente abre os nossos ouvidos para ouvir essa turma que vem falando aí, parece urubu. Só vem falando de carniça, dos problemas que a gente já sabe. Há muita coisa maravilhosa acontecendo no macro. Eu viajo para 50 países todos os anos, e eu volto cada vez mais encantado com a igreja. A igreja é linda, é maravilhosa, é a noiva de Cristo. Onde você vai, você encontra amor, você encontra entusiasmo, você encontra vida. Não existe nenhum lugar que tenha trevas, que a igreja esteja passando por dificuldades, que não tenham pontos de luz, porque Deus não fica sem testemunhos. É sempre assim, foi sempre assim na história da igreja, e será sempre assim até Jesus voltar. Então a gente vai e fica impressionado. A diferença é cosmética, mas o amor é o mesmo, o entusiasmo é o mesmo, o comprometimento de levar o evangelho a todas as nações, você encontra universalmente. Em algumas igrejas com I minúsculo, você tem problemas, tem igreja fechando, tem igreja morrendo, mas eu estou falando aqui no macro, o I maiúsculo, o corpo de Cristo, é maravilhoso. Uma fecha aqui porque tinha que fechar, Deus abre outras, a coisa vai, e a gente se inspira com o que Deus está fazendo. O cosmético é diferente. Eu estava no interior da Bielorrússia, falando para os pastores da Convenção Batista, e lá eles têm o costume de homem beijar homem na boca e mulher beijar mulher na boca. Falei, meu Deus, né? É porque é o ósculo santo. Eu prefiro um ósculo santo na mão, né? Mas chegou lá, uma hora o pastor falou, vamos nos cumprimentar com o ósculo santo. Eu vi aqueles homens virando para o homem, bigode a bigode. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu olhei na plataforma, não tinha porta para sair. Eu vou ficar parado aqui. Nisso um cara, um grandão, bigodudo, me viu lá de baixo sozinho. E cheio do amor cristão veio em minha direção. E vai se aproximando. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Porque homem com homem é lobisomem. E ele vai se aproximando. Quando ele chegou mais ou menos a 1 metro de distância, meu braço esticou, parecia uma rocha. Era aqui, ó. E ele querendo pressionar em minha direção e eu empurrando. Ele falou, aí não, coração. Mas a verdade é que o amor estava ali. O que mudava era o cosmético. Era uma expressão cultural. Tá certo? A igreja é linda. Igreja é linda, onde você vai ela é gloriosa, porque Jesus não falha. Nós fazemos parte de um movimento, você e eu, que o último capítulo já foi escrito, e haverá gente de todos os povos, nações, tribos e línguas da terra. Então qualquer oposição é obstáculo, não é barreira. Qualquer oposição é apenas algo temporário, porque o último capítulo, se a gente crê na Bíblia, já está escrito. Haverá gente de todos os povos, nações, línguas e tribos diante do Cordeiro, dizendo, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, a honra pelos séculos dos séculos. E a igreja toda diz, amém. É assim, aqui é que a coisa vai. Então participar de uma obra vencedora
e permitir-se ser dominado por negativismo, é uma tragédia. É uma obra maligna. Abate a gente e abate os outros, nós que somos líderes. Nós fazemos parte da igreja gloriosa. Ela não é ainda a triunfante, porque a triunfante é só quando você sair daqui e for estar com o Senhor. Mas nessa igreja militante, nós caminhamos de fé em fé e de glória em glória, diz a Bíblia. É maravilhoso, é maravilhoso. E agora vem esse texto de Isaías. O que é que tem a ver Isaías, 700 anos antes de Cristo, com encorajamento? Tem tudo a ver. Porque o texto nos diz, foi escrito 2.700 anos atrás, e nos fala a respeito de uma calamidade nacional. O texto nos fala a respeito de um rei chamado Uzias, que passou a reinar, de 2 Crônicas 26, quando tinha 16 anos. Ele é um dos 5, a turma que eu já vi aqui, que estudou História e Geografia da Bíblia no Seminário de Campinas, eu dei aula para eles, sabe? A gente observava muito a história dos reis e dos juízes do Antigo Testamento. Ele é um dos cinco reis bons que o reino de Judá teve. E Uzias passou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos. A vida naquela época era vida curta. Hoje é que você vive mais tempo. Então praticamente não havia ninguém em Judá, praticamente, que tivesse conhecido algum outro rei. O rei que eles conheciam, rei absolutista, era Uzias. E foi um bom rei. Amava a agricultura, diz a Bíblia, é como ele é conhecido, um rei que amava a agricultura. Ele não podia ver um oásis, que ele plantava alguma coisa e ele construía um armazém para que o povo tivesse o que comer nos momentos de dificuldade. Ele triplicou o território de Judá até a fronteira onde hoje é Egito, Arábia Saudita e Jordânia, para baixo da cidade de Acaba, no Golfo de Acaba, no sul da Jordânia. E onde ele alcançava a vitória, ele fortificava com soldados. Ele chegou a ter 300 mil soldados prontos para a batalha. Então o povo tinha segurança, o povo tinha comida, era um bom rei. Agora, depois de uma doença de lepra, ele morre. E a nação entra em pânico, se desencoraja. Morreu o nosso rei, porque quem ia reinar no lugar dele era Jotão, filho dele. E a nação perguntava: será que esse rei vai ser tão bom quanto o seu pai? Será que tem futuro para a gente? Será que a nossa nação sobrevive diante dessa mudança de rei? Nós não conhecemos outro modelo. Será que vai ser igual a ele? E a nação entra em um pânico, semelhante ao pânico que a gente vive por aí afora. As notícias ruins o tempo todo, escândalo para cá, escândalo para lá, crise, guerra. Pensa bem, Covid, vírus. Nós vivemos num período de sobressaltos e mais sobressaltos a todo instante. O texto começa no ano da crise. No ano da crise. Qual era a crise? O rei morreu. Eu vi o Senhor assentado no trono. Então, a primeira lição que a gente aprende vem de uma pergunta que a gente tem que fazer a esse texto, que aplica-se ao ministério da gente, à vida da gente, à religião da gente, o cristianismo. E a pergunta é: o que você vê diante das situações tensas do seu micro? O que você vê? Dentro dos problemas do dia a dia que estão tirando o ânimo da sua vida. Israel, Judá no caso, tinha essa opção e nós também a temos. Nós podemos ver o problema em si e não negá-lo, e não devemos negá-lo, que era um rei que estava lá, o sarcófago do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, o problema existia, mas nós podemos também ter a opção de treinarmos a nossa mente, os nossos olhos, para observarmos e descobrirmos que Deus continua assentado no trono. Ele não abriu mão da sua soberania. Isso é uma mensagem boa para presbiteriano. Deus não abriu mão da sua soberania. Olha, o Global Kingdom, nós temos um trabalho muito grande no Iraque, entre as mulheres yazidis. Yazidis é um grupo de 800 mil pessoas,
que existe desde o quarto século no Iraque. Eles adoram o demônio, porque ninguém nunca falou de Deus para eles. Então, o único Deus que eles conhecem é o diabo. E aí eles são odiados pelos muçulmanos e eles são odiados pelos cristãos. E a guerra aconteceu e mais de 20 mil homens yazidis tiveram suas cabeças cortadas pelo Daesh, pelo ISIS. E as mulheres, muitas delas, cerca de 10 mil, foram levadas para a região de Raqqa, na Síria, onde elas eram abusadas por homens, 5 homens diferentes, todos os dias sexualmente. E algumas delas conseguiram fugir. Ele obrigava elas a ficarem de pé no chão, porque o calor é 50 graus, não dá para elas fugirem. Não precisa nem de outra coisa, é só tirar o chinelo delas. Não aguenta o calor. E nós temos pastores da rede de grandes igrejas no Iraque, onde Deus está fazendo uma obra maravilhosa, mas de conversão. O neto do Ayatollah Khomeini foi batizado. Tem ayatolás que se converteram. 3 dos 4 maiores ayatolás de Bagdá hoje estão na igreja. Isso eu não estou ouvindo falar, isso os meus olhos viram. Faz toda a diferença quando você fala, não do que os outros disseram, mas quando você conversou com a pessoa. E no meio daquela situação, o calor chegou a 53 graus. E as pessoas estavam morrendo. Morreram 1.100 pessoas, idosos e bebês, nas tendas dos yazidis que conseguiram fugir para Erbil, no norte, no Kurdistão, Iraque. E aí me telefonaram em meu escritório lá na universidade em Nova York e falaram assim: Dr. Dantas, será que o Global Kingdom não pode nos ajudar? Vocês têm igrejas por aqui no Oriente Médio, em todo canto aí. Será que não pode, no Golfo Pérsico? Será que não podem nos ajudar? O que houve? Está morrendo o povo de calor, chegou a fazer 53 graus dentro da tenda. Os velhinhos estão morrendo. Falei, vamos ver. Conversamos na ocasião com o Barack Obama e ele autorizou a gente a trabalhar lá na região, porque tinha que comprar a refrigerador a água do Irã. E o Irã tem dificuldade com os Estados Unidos, tem que ter uma autorização especial do governo. E o governo americano nos autorizou, a nossa ONG, de comprar 43 mil refrigeradores a água no Irã e trazer para o Iraque, e as igrejas distribuem, porque Global aqui não existe legalmente, é as igrejas. Queremos ver a igreja crescendo. Mas foi distribuído e foi uma bênção. Depois de um mês eu resolvi ir lá. Chamamos algumas pessoas para ir conosco, fomos em uma equipe de 8 pessoas e eu queria conversar com as mulheres, porque eu tinha lido da tragédia delas, eu quero vê-las. E o líder do movimento Yazidis permitiu que a gente ficasse lá e conversasse com ela. Ele organizou uma reunião com 15 mulheres. E comigo foi o pastor Samer Maurice, que é o pastor presbiteriano lá no Cairo, uma grande igreja, 11 mil pessoas no centro do Cairo. E foi um pastor novo da Assembleia de Deus, que tinha 2 anos de crente, já era pastor, curdo, porque não tinha outro, fizeram ele pastor lá. E vai lá. E reunimos aquelas mulheres, e elas começavam a contar a experiência delas, e babavam, rolavam no chão. Toda vez que falava o nome Daesh, elas rodavam lá. Era uma cena horrível, porque elas todas traumatizadas, elas relembravam que tinham 5 homens abusando dela todos os dias, fazendo as coisas mais absurdas, e elas rolavam pelo chão, uma tragédia. E eu chorando, derretendo de choro, porque na verdade eu fui lá para ver o cadáver do rei Uzias. Eu fui lá para ver a notícia ruim. Nós somos verdadeiros vampiros, você e eu. O que a gente gosta é sangue. Se a gente tiver um canal de televisão que só fala coisa boa, vai à falência. O que a gente gosta é o helicóptero, 2 horas sobrevoando uma perseguição de um carro e bala, e a gente fica grudado na televisão. Nós gostamos da notícia ruim, ela nos atrai, é uma coisa terrível. As coisas, vê só o fuxico gaspo que temos, essa praga que tem aqui. Por que tem 1 milhão de pessoas checando? As notícias ruins que nos desonram, por que vai lá? Eu mandei um texto para eles dizendo assim: filhos do demônio, para com isso. Nunca me responderam.
Nunca me respondeu. Mas por que você gruda nessas coisas que só foram... Porque nós gostamos do cadáver dos rei Uzias. De repente, eu chorando lá, o líder do IASIS falou: mas doutor Dantas, tem um outro lado da história. Eu falei: é? Qual é o lado da história? Ele falou: as Nações Unidas veio aqui, colocou as tendas, água e luz. Nós somos tão agradecidos a eles, mas eles foram embora. Nunca mais voltaram. As ONGs vêm aqui, nos trazem remédio, nos trazem comida. A gente é tão agradecido a eles, mas vão embora. Doutor Dantas, não tem muitos cristãos aqui. Mas a grande diferença dos cristãos é que eles vêm com pouco que têm e na quantidade pouca que são. E aqui eles permanecem e nos amam. Eu fui para ver o cadáver do rei Uzias e Deus estava dizendo: eu continuo assentado no trono. Depois disto eu fui me reunir com os pastores de Erbil, 45 pastores, de toda a província do Kurdistão. Um deles era presbiteriano, esqueci o nome da cidade, mas era de lá. Eles falaram, eu disse: vou pedir à igreja no mundo inteiro para orar a Deus para destruir o ISIS. Eles falaram: por favor, não façam isso. Se for orar mesmo, pede a Deus para esperar um pouquinho. Eu falei: mas como? Eles falaram: porque por cada cabeça que o ISIS corta, o cadáver do rei Uzias, são dezenas de milhares que abandonam o Islã e se abrem para o Evangelho. Se Deus esperar mais uns anos antes de aniquilar o ISIS, quem sabe a gente dá a volta por cima aqui e a gente conquista essa região. Não é uma coisa maravilhosa? Aí eu volto para casa, depois de uns dias, me liga o pastor da Assembleia de Deus, 2 anos de crente, falou: doutor Dantas, depois daquela reunião, eu me motivei, porque nunca tinha tido um crente, aliás, um cristão entre os IASIS, nunca, em 1.600 anos de história. Ele falou: me animei e resolvi convidá-los para quem quisesse aprender sobre o cristianismo. E na quadra dos campos de refugiados, eu me preparei para 10 pessoas naquela noite, que eu anunciei em todo canto lá. Doutor Dantas, vieram 4.000. E eu fiz um apelo para entregarem a vida a Jesus. 2.000 entregaram a vida a Cristo. A gente vê o cadáver e Deus continua sentado no trono. Cristianismo é um mistério, é a noiva de Cristo. Os grandes blocos populacionais do mundo estão enfrentando um crescimento explosivo da fé cristã pela primeira vez. Lá na Índia, no norte da Índia, na região a Índia é dividido muito interessante, porque do centro-sul da Índia tem um bom grupo de cristãos. Os cristãos eram 3% da população da Índia, de 1 bilhão e 200 milhões, até 1994. Da parte norte, centro, Nova Delhi para o norte, não tinha cristãos. Há um estado chamado Bihar, que é a miséria absoluta, 105 milhões de habitantes, 70% dos homens não sabem ler e escrever, 80% das mulheres, renda per capita de $0,5 ao dia. E até 1994, 40 agências missionárias trabalhavam em Bihar e resultavam em 2.500 cristãos. Nada em 105 milhões de habitantes. É onde tem as pagodas budistas. Buda recebeu a revelação em Bihar, vindo do Nepal no norte. É onde o rio Ganges desce do Himalaia e faz a sua curva em direção ao Golfo de Bengala, e 100 milhões de hindus tomam banho todos os anos lá em adoração ao deus Ganges, que é o rio, e é uma superstição, analfabetismo, guru para todo lado, não tem nada, mas as vacas imensas de gorda e o povo morrendo de fome. É uma situação terrível, não tinha crente. Sabe qual era o nome do estado quando os missionários conversavam entre si? Eles chamavam cemitério das missões. Porque quando o hindu não se enterra no cemitério, ele crema. Quando via uma cruz, era uma cruz de um missionário. Deus falou: já é suficiente, chegou a hora de Bihar. E a igreja
representada pelas agências missionárias, 40 delas resolveram começar a trabalhar junto e criaram a Beha Outreach Network. E eu sou testemunha. Eu participo de batismos lá. De vez em quando quando eu estou lá, eu vou a batismo no rio Ganges, aquela sujeira, búfalo, gente nua tomando banho lá, seminua, pedaço de corpo descendo. À tarde, a igreja está batizando gente lá segunda, quarta e sexta. Todas as semanas. Eu participei de um batismo que tinham 44 casais. Um calor infernal. Não tem banco para sentar porque é pobre, senta no chão. E era 44 homens de um lado, 44 mulheres do outro, esposa e esposo. Perguntas para o batismo. Vocês renunciam a toda a obra da idolatria, porque o hinduísmo tem 3 milhões de deuses. E se eles não renunciarem à obra da idolatria, Jesus vira o Deus número 3 milhões e 1. Então já começa com batalha espiritual ali, eles têm que renunciar. Aí vai pelo credo apostólico. Crê em Deus Pai, tá, todo mundo. Aí finalmente só para os homens, para poder ser membro da igreja. Digamos que o cara chama-se Ponraj. Ponraj, a esposa dali ouvindo. Zona rural de Beha, que é um estado paupérrimo. Ponraj, diante de Deus e diante da sua esposa e diante das testemunhas que aqui estão, você promete que nunca mais vai bater na sua mulher? Que a mulher apanha todos os dias naquela zona rural. Para se tornar membro da igreja, tão importante quanto dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem que dizer prometo. E quando ele diz isso, o que tem de cachemira rolando para cima, o que elas jogam para cima e assovia, é o Evangelho que faz todas as coisas novas. É uma coisa tremenda. Então, o que era 3% da população da Índia, que era o cristianismo por 2000 anos, o cristianismo foi levado ainda por São Tomé no ano 70, é difícil acreditar, mas é verdade. São Tomé levou o evangelho ainda e foi queimado vivo em Chennai, até um monumento comemorando a queimação dele lá. Hoje tem uma denominação chamada Igreja de São Tomé, grande na Índia toda. O cristianismo, que em 2000 anos gerou 3% da população, todo mundo sabe, está em 9% da população. Em 20 anos, 25 anos, é um crescimento explosivo. O meu amigo, que é da rede lá, que é lá perto da fronteira de Bihar e Reza Pradesh, ele me levou para conhecer a igreja dele. Eu fui, tem 105 mil pessoas na igreja, no lugar onde o povo dizia é o cemitério das missões. Quando eu chego lá, vem centenas de crianças que têm pólio, vem caminhando com aquelas, tiveram pólio, né? Ficaram com defeito de andar, vem com as bengalinhas. E eu falei, o que é isso? E vem tudo, papai, papai, papai. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí ele me contou, naquela região é tanto deformidade que eles só dão o nome à criança 2 anos depois que ela nasce. Porque se tiver deformidade, eles matam e não se acusam, não era pessoa ainda. Porque você só vira a ser pessoa quando você tem um nome. Não tinha nome, é anônimo. Você não matou seu filho ou sua filha. Esse pastor ia de porta em porta quando sabia que tinha alguém com defeito, dizendo, deixa eu cuidar, deixa eu cuidar, deixa eu cuidar. Agora ele tem centenas de crianças que andam com dificuldade, adolescentes, mas cheio de boa inteligência. É o Evangelho, o poder de Deus, é uma coisa tremenda. Sabe qual é o nome do estado agora, entre a comunidade cristã no mundo? De cemitério das missões, agora é chamado de vinha das missões. É o Evangelho, é o Evangelho. Você tem que escolher se você vai ficar vendo só o cadáver do rei Uzias diante dos seus problemas, ou você consegue ver um quadro maior. Se a gente chegou até hoje aqui, todos nós já passamos por tantas lutas e dificuldades, é porque Deus continua sentado no trono. Segunda pergunta do texto aqui, é como você se vê. Que a primeira pergunta é o que você vê. E a segunda é como você se vê. Você pode se ver, que o texto vai dizer isso aí. Diante do quadro todo, Isaías diz, ai de mim,
Porque sou homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de quê? Então você tem a opção de se ver como um derrotado. Aí vai procurar outra igreja, que vai descobrir que vai ter os mesmos problemas, você vai procurar outra igreja depois, um derrotado. O povo é rolista demais, a coisa não anda, o povo é de coração duro. De vez chegou para mim, esse povo é muito... povo de coração, aqui é muito difícil, povo de coração duro. Povo de coração duro nada, é obreiro frouxo. Porque a palavra é a palavra da verdade. Alguém vai colher. Deus tem povo em cada cidade. Deus não fica sem testemunhos, é obreiro frouxo, que só se vê como negativamente. Ai de mim, ai de mim. Olha, irmão, irmã, eu e você temos a opção de nos vermos como parte do problema ou como parte da solução do problema. Porque Isaías começou a reclamar demais e Deus disse: olha, vou mandar um querubim aí que vai sair do altar com a brasa, vai limpar teus lábios. E aí o querubim voa, toca nos lábios dele e Deus diz: você era parte do problema, você era pessoa de lábios impuros, mas eu fiz você novo, agora você é parte da solução. Olha o que diz o texto aí, exatamente isso. Purificados estão os teus lábios. Agora vá para frente. Como é fácil a gente se ver parte do problema, aí só fica burnout, só se acaba, só reclama. E quando a gente se vê parte do problema, a gente se torna um atrapalho, não uma inspiração. Os rolos da nossa vida, as dificuldades da nossa vida são o maior trunfo que a gente tem para se dar bem no ministério. Se tudo na sua vida fosse um mar de rosa, o povo ia perguntar se você nasceu com aquilo olhando para o teto. Eles iam dizer: mas o que é isso? Porque só com ele? E a única coisa que as pessoas teriam de você era inveja. Inveja. Por que só ele? Porque só ela? O maior trunfo que a gente tem para se dar bem na vida são as nossas lutas, porque mostra que a gente é carne e osso. Olha, esse ano passado não foi fácil, eu tive câncer, eu tive Covid, eu perdi a memória 2 vezes, aí quando eu estou me recuperando de uma coisa, vai a operação, retiram toda a minha próstata, e eu tenho que andar agora com fralda para todo lado. É fralda, minha mala, metade da mala é fralda. E as pessoas falam: mas você não acha ruim? Eu falei: olha, dizer que eu acho bom, não acho. Mas que coisa maravilhosa a fralda. Eu estou vivo. Eu posso viajar, posso pregar. Você está vivo, meu irmão, minha irmã. Estamos vivos. E aí se torna inspiração. Uma senhora velhinha na igreja falou... Eu fui falar isso, ela levantou a voz: eu também uso fralda. Bom, é a primeira vez que eu disse isso com gosto. Está viva, não é verdade? Está cheio de gente aí que daria, nesses cemitérios da vida, tudo que tem para ter uma fraldinha, e não dá mais. Tudo é uma questão de perspectiva. Como você se vê? Você se vê como parte do problema ou como solução do problema? Eu era pastor meio-dia que termina, né? Eu era pastor em Araraquara e frequentava a igreja, passou a frequentar a igreja Maria Augusta Lupo, dona da Lupo. Ela é viva até hoje, 102 anos. O marido dela, Elvio Lupo, nunca tinha visto, bilionário. E ela me convida, pastorzinho novo, e minha esposa, para ir comer na casa dela. E eu vou comer na casa dela. O cara nunca me viu na vida. Eu era um complexado, pastor complexado. Eu tenho um pé 40 e um 43, porque eu tive poliomielite. E eu não andava na praia quando eu era jovem, porque parecia que tinha 2 pernetas caminhando junto. Pensa que isso não me judiava? Me judiava demais. O complexo é uma coisa horrível. Horrível. E Jesus me libertou com um texto de 2 Coríntios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas aflições, para que consolemos os outros com o consolo que recebemos dele. Eu falei: não dá para eu mudar, não tem jeito de eu puxar meu dedão e aumentar 3 números, mas pelo menos Ele me consola para eu consolar os outros. E aí naquela semana Maria Augusta Lupo me chama para comer na casa dela. Estou lá, primeira vez que eu vejo aquele infeliz.
E ele olha para mim e fala, na mesa, só nós 4. Ele diz, reverendo, pois não, seu Elvio, tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Vê se tem cabimento, primeira vez que eu vejo o cara na vida. E um cara rico é o pobre, né? Eu, com muito a contragosto, falei, tem. E vamos mudar o assunto. Fala do filé mignon, a madeira que eu estou vendo ali. Mas nada, ele continua dizendo, qual? Aí é demais para o meu caminhãozinho. Foi ficando angustiado, minha esposa notando. E a dona Maria Augusta notando. Eu falei, meu pé. Aí ele falou, por quê? Eu falei, ei, gente, isso aqui é uma conversa complicada? Agora eu tinha que responder. Eu falei, porque um é 40 e o outro é 43. Aí ele olhou para mim e fez, qual é o 40? Falei, você é o dono da Meia Lupa me fazendo essa pergunta? Falei, o 40 é o da direita e o 43 é o da esquerda. Ele estourou na risada. Aí eu me senti muito humilhado, eu me levantei para sair. Aí dona Maria Augusta Lupa falou, reverendo, por favor, senta um pouquinho, deixa eu explicar. Eu falei, fala, dona Maria Augusta Lupa. Falou, o Elvio está perguntando essas coisas porque ele também tem um pé 40 e um 43, ele é um complexado até hoje. Agora era a minha vez, eu olhei para ele e falei, qual pé? Aí ele falou, o 43 é o direito e o 40 é o esquerdo. Eu falei, então vamos comprar sapato junto. Abriu a porta, entendeu? Você se vê como parte da solução ou como parte do problema? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em nossas lutas, para que a gente console os outros, que não tem como receber de Deus consolo, com o consolo que recebemos do Senhor. Amém? Terminando. A terceira pergunta que o texto faz para encorajar aqui, a gente se a primeira foi o que eu vejo, se a segunda é como eu me vejo, a terceira é o que eu faço com o que eu vejo. Porque o texto nos diz que Deus chega para ele e fala, agora Isaías, que você entendeu? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Observe que o pronome muda, é Deus, singular, falando por nós, é a totalidade da divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, perguntando, quem vai por nós? Mas é também o nós, da população da sua cidade, em parceria com Deus, perguntando a você, quem há de ir por nós? Quem vai em nosso lugar? Quem vai nos buscar? Quem vai nos falar? Isaías tinha também 2 oportunidades, manda outro e não eu, como foi o caso de Moisés, em Êxodo capítulo 4, ou ele poderia dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O que você vai fazer diante das situações da sua vida ministerial, pessoal, que podem se transformar em um obstáculo ou em uma grande vitória? O que você vai fazer? Há um clamor da Trindade, há um clamor da Trindade com a população que você foi chamado a servir. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Eu termino aqui com uma história, uma ou 2 histórias rapidinho, vividas por mim. Eu estava no Líbano e havia lá visitando os trabalhos das igrejas do Global Kingdom, entre os refugiados no Vale de Beca, tem 1.800.000 refugiados lá. E a igreja, que é parceira lá do pastor Jihad, imagina um pastor chamado Jihad, o nome Jihad quer dizer Guerra Santa, é de natureza, nasceu, é a predestinação, não tem jeito, viu? Quando começou a guerra ele tinha 300 crentes, agora está com 5.000, 4.700 convertidos do Islã. E veio essa menina, que é filha de uma família inteira, para quem Jesus apareceu, e eles se converteram. Ela era professora do Islã, a mãe dessa menina, e fugiram da Síria. Essa menina se converteu, agora ela faz 3 anos, agora ela está, 3 ou 4 anos, ela está na Noruega. E um fervor tremendo. Ela chegou, doutor Dante, você quer ir conhecer meu campo missionário? E eu falei, opa, claro,
17 anos. Me pôs num carro lá, um Calhambeque velho. Depois eu soube que o motorista do carro ela tinha levado a Cristo. Saiu rodando ali pelo Vale de Beca, passando por campo de refugiados, em cima de campo de refugiados, são mais ou menos 1000 campos de refugiados. Chegou onde ela morava, que tinha sido um galinheiro. Eles tinham transformado o galinheiro, o cimentado do galinheiro, em 50 apartamentos, com um banheiro coletivo para 50 famílias. Um cara viu ali chance de ganhar dinheiro, cobrava $300 daqueles infelizes. E ela ia ali cercado de tudo que é tipo, zona de guerra, refugiados de guerra. Ali tinha radical, tinha não radical, tinha gente marcada, é uma coisa terrível. Tinha as mulheres familiares do Daesh, que escapavam da Síria para vir lá. E ela não quis nem saber, encostou o carro dela e já desceu cantando um corinho. Mas com aquela voz esganiçada, mandando o braço, louvando Jesus. Eu olhei assim, falei, meu Deus, hoje é meu dia. Pensei na minha esposa, nos meus filhos, que ali vai sobrar nada de mim. De repente, ninguém pode ir para a escola porque não tem lugar, ninguém pode trabalhar porque é refugiado. São 5, 6 pessoas por cada cubículo daquele. De repente as portas se abriram, questão de um minuto, escutaram a voz dela, e já saíram uma infinidade de crianças cantando o mesmo corinho. Não demora, saem as mães cantando o mesmo corinho. Não demora, saem os homens cantando o mesmo corinho. Em questão de 3, 4 minutos, tinha um coral de mais de 200 vozes louvando a Jesus. Porque uma menina de 17 anos resolveu transformar um galinheiro num santuário. Um santuário. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me. Eu tive a oportunidade de pregar para 400 guerrilheiros do ISIS convertidos lá no subsolo da igreja do Hikmat. 400 deles, lá em Beirute. Convertidos, que já mataram muito gente na vida. Agora estavam lá, preguei para eles num culto maravilhoso. Depois tivemos um almoço, fizeram um almoço lá. E aí eu disse, mas no final do culto eu terminei dizendo, olha, vocês já mataram muita gente, agora vocês são de Cristo, o Deus da vida, vocês se viram ao Deus da morte, e agora, quem sabe, vocês agora são testemunhas de Cristo, e a palavra é Marte no grego. Quem sabe chegou a hora do seu verdadeiro martírio, quem sabe chegou a hora de você traçar uma linha imaginária entre vida e morte, e dizer, custe o que custar, eu vou voltar para a Síria, e eu vou pregar o evangelho lá, nem que a minha vida seja tomada. Quem vai cruzar a linha? Parei aí, fui almoçar, terminou o almoço, lá vem eu tenho uma foto, se alguém tiver interesse em ver depois, lá vem uma mesa de 8 guerrilheiros com as esposas, ex-guerrilheiros. Doutor Dantas, precisamos conversar. Eu falei, o que é? Doutor Dantas, é o seguinte, durante o almoço, nós, com as nossas esposas, nós conversamos sobre esse negócio de cruzar a linha e voltar para o Líbano, para a Síria. Nós sabemos do perigo envolvido. Doutor Dantas, a nossa mesa resolveu cruzar a linha. Custe o que custar, vida ou morte, nós vamos voltar para a Síria para ajudar o nosso país e ganhar o nosso país. Não é uma coisa maravilhosa? E você e eu? Estamos saindo desse congresso abençoado, vamos sair daqui. Como é que está a revolução dentro da gente, do nosso espírito? Nós podemos ser continuadores dos problemas, ou nós podemos sair daqui hoje campeões, porque o nosso Senhor é vencedor. Quando os moravianos resolveram criar um símbolo, o Zuzendorf, do século XVIII, começo do século XVIII, para exemplificar o seu movimento, ele não colocou uma brasão de armas, ele colocou um cordeiro e um cajado pastoral, e ele colocou assim, venceu o cordeiro nosso, vamos segui-lo, que Deus nos ajude, amém.